Meu irmão engravidou minha noiva antes do casamento. Agora, minha família quer que eu os perdoe, mas eu mandei todos para aquele lugar e me mudei. Esta história será longa e tão insana quanto parece. Tentarei ser o mais conciso possível, mas há muito a cobrir aqui. Não me importo se alguém acredita ou não, é tão absurdo que preciso desabafar. Também não vou adoçar nada, mas omitirei detalhes que possam me identificar para quem não conhece a situação. Tenho 32 anos, e até alguns meses atrás, estava noivo da minha namorada de 5 anos, a quem chamaremos de Sara. Meu irmão mais novo, Mike, tem 29 anos e sempre foi o filho de ouro em nossa família. Para realmente entender a gravidade dessa traição e por que ela me atingiu tão forte, preciso dar um contexto sobre minha família e como chegamos a este ponto. Enquanto crescíamos, Mike não fazia nada de errado aos olhos de nossos pais, enquanto eu era continuamente repreendido e punido por pequenas infrações. Não era uma rivalidade de irmãos comum ou um favoritismo sutil, era óbvio e intenso. Mike quebrava algo e eu era acusado. Ele começava uma briga e eu ficava de castigo. Se ambos tirássemos notas altas, ele ganhava um novo console de videogame e eu ganhava um tapinha nas costas e um lembrete para continuar assim. Nossos pais, Tom e Linda, estavam constantemente inventando desculpas para suas ações. Mike é mais novo, ele precisa de mais atenção. Ou você é o mais velho, você deveria saber mais. Ou Mike é apenas mais sensível, temos que ter cuidado com ele. O ataque implacável de padrões falsos e gaslighting me fez sentir inútil e desprezado em minha própria casa. À medida que crescíamos, a preferência se tornou mais evidente. Quando fui aceito em uma boa faculdade com uma bolsa parcial, meus pais mal reconheceram isso. No entanto, quando Mike optou por frequentar a faculdade comunitária, eles fizeram uma celebração extravagante e compraram um carro para ele viajar. Não importava que eu estivesse pedalando 8 quilômetros em cada sentido para meu emprego de meio período há vários anos. Mudei-me o mais rápido possível para evitar o ambiente tóxico em casa. Sustentei-me durante a faculdade, trabalhando em 2 empregos e fazendo empréstimos. Enquanto isso, Mike abandonou a escola após um semestre, alegando que a faculdade não era para ele. Nossos pais apoiaram de todo o coração sua decisão, elogiando-o por se conhecer e não se conformar às expectativas da sociedade. Eles até financiaram sua série de empreendimentos comerciais fracassados nos anos seguintes. Independentemente da distância que eu tentasse colocar entre mim e minha família, eles sempre encontravam uma maneira de me trazer de volta. Jantares de feriado eram um pesadelo de insultos sutis e comparações não tão sutis. Oh, você ainda está naquela posição de nível inicial? Bem, Mike está considerando abrir outro negócio, ele é muito empreendedor. Não importava que eu estivesse estabelecendo uma profissão segura enquanto Mike esgotava o dinheiro da aposentadoria de nossos pais. Apesar de tudo, tentei manter minha amizade com Mike. Ele ainda era meu irmão, afinal. No entanto, era sempre unilateral. Eu entrava em contato e tentava me conectar, mas ele me ignorava ou encontrava uma maneira de transformar a conversa em um jogo que pudesse vencer. Se eu fosse promovido, ele de repente teria uma grande oportunidade chegando. Se eu começasse a namorar alguém, ele inevitavelmente estaria em um relacionamento sério. Conheci Sara enquanto tentava me reconectar com Mike. Ela era amiga de uma de suas namoradas de curta duração e nos demos bem imediatamente. Sara era tudo o que eu queria em uma parceira. Brilhante, bem-humorada, gentil e incrivelmente linda. Começamos a namorar e, pela primeira vez na minha vida, me senti verdadeiramente satisfeito e valorizado. Meus pais obviamente não ficaram satisfeitos. Eles fizeram comentários sarcásticos sobre Sara estar fora da minha liga e perguntaram o que ela viu em mim. Mike, por outro lado, ficou bastante interessado na minha vida. Ele estava sempre perguntando sobre Sara, querendo saber tudo sobre ela. Na época, fiquei aliviado por ele parecer se importar com as coisas da minha vida. Olhando para trás, eu deveria ter notado os sinais de alerta. Sara e eu moramos juntos depois de um ano de namoro, e foi fantástico. Ambos tínhamos profissões sólidas, viajamos e discutimos o futuro. Comecei a acreditar que talvez eu pudesse ter a vida que sempre desejei, uma boa profissão, uma parceira amorosa e talvez filhos eventualmente. Pedi Sara em casamento no nosso 4º aniversário. Não foi nada extravagante, apenas um jantar simples em casa e um discurso emocionante. Fiquei extasiado quando ela disse sim. Planejamos ter um noivado longo e passar nosso tempo organizando o casamento. Não estávamos com pressa, tínhamos toda a nossa vida pela frente, ou assim eu acreditava. Quando contamos à minha família sobre nosso noivado, suas reações foram diversas, para dizer o mínimo. Minha mãe colocou um sorriso falso e comentou "oh, que bom" em um tom que implicava que era tudo menos isso.
Meu pai grunhiu e murmurou boa sorte com isso antes de voltar para a televisão. Mike, no entanto, teve a reação mais estranha. Ele nos parabenizou, mas havia algo estranho em seu sorriso, quase predatório. Eu ignorei na época, atribuindo isso aos meus próprios medos. O ano seguinte foi preenchido com planos de casamento e estresse no trabalho. Sarah e eu estávamos trabalhando longas horas em nossos empregos para economizar para o casamento e um pagamento inicial em uma casa. Não nos víamos tanto quanto costumávamos, mas eu presumi que era simplesmente uma fase. Todo relacionamento passa por momentos difíceis, certo? Olhando para trás, eu deveria ter visto os sinais. Sarah ficou distante, sempre no telefone, sorrindo para mensagens de texto de pessoas que ela rapidamente dispensava como amigos de negócios. Ela começou a sair mais com suas amigas, chegando em casa tarde e cheirando a vinho e colônia, mas eu confiava totalmente nela. Nunca imaginei que ela pudesse estar me traindo, muito menos com meu próprio irmão. Sarah começou a agir estranhamente há cerca de 4 meses. Ela estava mal-humorada, irritada e sempre enjoada. Fiquei animado com a possibilidade de que ela pudesse estar grávida. Não tínhamos tentado, mas tínhamos discutido a possibilidade de ter filhos no futuro. Comecei a planejar como eu a ajudaria, pensando em cores para o quarto do bebê e nomes. Então, uma noite, ela me sentou com lágrimas nos olhos e lançou a bomba. Ela estava grávida, mas não era meu. Fiquei atordoado. Não tínhamos sido íntimos há um tempo devido às nossas agendas agitadas, mas nunca esperei que ela me traísse. Quando perguntei quem era o pai, ela desabou e murmurou: "É o Mike." Meu universo inteiro desabou naquele momento. Tudo o que eu pensava que sabia, tudo em que eu havia baseado minha existência, desmoronou. Eu não conseguia respirar, não conseguia pensar. Tudo o que eu conseguia sentir era uma sensação avassaladora de traição e perda. Sarah tentou explicar, suas palavras saindo rapidamente entre soluços. Aparentemente, começou durante nossa festa de noivado. Mike havia se aproximado dela e a informado de que ela estava cometendo um erro ao se casar comigo. Ele explorou suas inseguranças, dizendo a ela que ela poderia fazer melhor e que ele poderia fornecer a ela tudo o que eu não podia. Não foi uma ocorrência única. Eles estavam tendo um caso há meses. Expulsei Sarah naquela noite. Eu não conseguia suportar olhá-la ou estar na mesma sala com a mulher que me havia enganado tão completamente. Ela me implorou para perdoá-la, explicando que foi um erro e que ela me amava, mas tudo o que eu conseguia pensar era em quantas vezes ela havia mentido para minha cara e estado com meu irmão enquanto usava o anel que eu havia dado a ela. Depois que Sarah saiu, entrei em contato com Mike. Não consigo me lembrar do que disse. Era tudo um turbilhão de raiva e dor. Ele inicialmente tentou agir casualmente, alegando que era apenas um erro de bêbado e não tinha significado, mas quando questionei, ele ficou na defensiva, dizendo: "Bem, talvez se você tivesse sido um noivo melhor, ela não teria vindo até mim." Eu vi vermelho. Entrei no meu carro e fui para o apartamento dele, determinado a fazer algo que o fizesse se arrepender do que disse. Não tenho certeza do que estava planejando fazer, mas quando cheguei, nossos pais já estavam lá. Aparentemente, Mike ligou para eles primeiro, contando-lhes uma história sobre Sarah o seduzindo e o quanto ele estava arrependido. E você sabe o que? Eles acreditaram nele. Sempre acreditam. Minha mãe imediatamente começou a me dar sermões sobre perdão e família, enquanto meu pai simplesmente ficou ali de braços cruzados, parecendo desapontado comigo, mas não com seu amado Mike. Tentei explicar o que realmente havia acontecido, mas eles não quiseram ouvir. Eles continuaram me dizendo que eu precisava perdoar Mike e apoiar Sarah durante a gravidez porque a família vem primeiro. Eu perdi a paciência. Anos de ressentimento e raiva reprimidos jorraram. Eu disse a eles exatamente como me sentia sobre seu senso distorcido de devoção, como eles sempre favoreceram Mike em vez de mim e como eles nunca ficaram do meu lado ou me apoiaram. Eu disse a Mike que ele não era mais meu irmão e que ele havia morrido para mim. Eu disse aos meus pais que eles poderiam ficar com o filho que sempre quiseram, porque eles não me tinham. Saí furioso, ignorando seus gritos e súplicas. Dirigi por horas sem destino em mente, apenas um desejo de estar longe de tudo e de todos. Quando finalmente cheguei em casa, descobri dezenas de chamadas e mensagens perdidas. Sarah implorou por outra oportunidade, enquanto Mike alternava entre desculpas e acusações. A maioria, no entanto, veio de meus pais, que exigiram que eu amadurecesse e fizesse as pazes. Eu ignorei todos eles, raramente comendo e dormindo. Liguei para o trabalho, esgotando todos os meus dias de férias. Eu não conseguia encarar ninguém e não conseguia lidar com a perspectiva de explicar o que havia acontecido. Eu apenas sentei no meu apartamento,
revisitando cada detalhe do meu relacionamento com Sarah e cada interação com Mike, tentando descobrir onde eu errei. Já se passaram 3 meses. Mudei-me para um novo apartamento, mudei meu número de telefone e comecei o tratamento para lidar com tudo isso, mas minha família não desiste. Apesar de meus esforços para cortar a comunicação, eles continuam a se intrometer na minha vida. Eles começaram a aparecer no meu escritório, tentando me emboscar e forçar uma reconciliação. Minha mãe me confronta no estacionamento, lamentando como estou destruindo a família. Meu pai deixou mensagens de voz duras me dizendo para ser homem e perdoar Mike. O próprio Mike tentou se aproximar de mim várias vezes, mas consegui evitá-lo até agora. Eles até enviaram macacos voadores disfarçados de membros da família extensa para me fazer sentir culpado por perdoar Mike. Tias, tios e primos com quem não falo há anos estão de repente ligando, dizendo quão importante é a família e como devo deixar o passado para trás. É como se eles estivessem em outra realidade, onde Mike e Sarah cometeram um pequeno erro em vez de um que muda a vida. Recebi uma mensagem de Sarah ontem. Ela está ficando com o bebê e pretende criar os filhos com Mike. E adivinhe? Meus pais estão muito felizes em se tornarem avós, esquecendo as circunstâncias e os comentários duros que costumavam fazer quando Sarah estava comigo. A carta estava cheia de desculpas e explicações, incluindo como ela e Mike descobriram o amor verdadeiro por meio desse cenário terrível. Ela até teve a audácia de sugerir que esperava que todos pudéssemos nos tornar amigos eventualmente por causa da criança. Estou no meu limite. Uma parte de mim deseja cortar os laços completamente e começar de novo em outro lugar, talvez mudando para outro estado, mudando minha identidade e criando uma nova vida onde ninguém saiba dessa bagunça. Mas outra parte de mim está tão indignada que quero ficar e lutar, para mostrar a eles o quão distorcida é a situação. Eu não sei o que fazer agora. A traição teve um impacto em todos os aspectos da minha vida. Não consigo ficar sozinho com meus pensamentos. Nem sequer considerei namorar novamente. A ideia de confiar em alguém assim me assusta. Também perdi amigos por causa disso, aqueles que acreditam que eu deveria seguir o caminho mais elevado e me reunir com minha família, como se eu fosse terrível por me recusar a interpretar famílias felizes com as pessoas que mais me feriram. A ideia de Sarah e Mike criando um filho juntos, uma criança que deveria ter sido minha, é como uma facada contínua no meu estômago. Eu entendo cognitivamente que a criança é inocente em tudo isso. Não é culpa do bebê que seus pais sejam canalhas mentirosos e trapaceiros, mas não consigo me sentir bem com sua existência. Meus pais começaram a discutir como eu deveria estar envolvido na vida da criança e como eu me tornarei um tio. O conceito me faz sentir fisicamente doente. Como posso olhar para essa criança e não reconhecer o símbolo final da traição do meu irmão? Então, Reddit, acho que minha pergunta é: sou idiota por me recusar a perdoar meu irmão e minha ex-noiva? Estou errado em querer perder o contato com minha família por causa disso? Qualquer ajuda sobre como prosseguir seria muito apreciada, pois agora me sinto como se estivesse me afogando em um mar de traição e gaslighting. Peço desculpas pelo longo post. Se você chegou até aqui, eu agradeço. Escrever tudo isso foi catártico de certa forma. Não tenho certeza do que espero ganhar ao compartilhar isso. Validação, orientação ou simplesmente a oportunidade de gritar no vazio e ter alguém, qualquer pessoa, me ouvir. Edição: meu Deus, isso explodiu da noite para o dia. Obrigado a todos pela ajuda e conselhos. Estou surpreso com a resposta e levarei algum tempo para analisar todos os comentários. No entanto, queria responder a algumas perguntas típicas. Sim, consultei um advogado sobre como obter uma ordem de restrição contra minha família. Está atualmente em andamento. Não pretendo ter nenhum contato com o bebê. Não é culpa da criança, mas não posso me envolver sem perder minha sanidade. Para aqueles que perguntaram sobre meu trabalho, já falei com o RH sobre a situação. Eles estão cientes e me apoiam. Eles têm segurança reforçada na recepção e me ofereceram a opção de trabalhar em casa com mais frequência. Sou grato pela compreensão deles. Muitos de vocês perguntaram se eu havia contemplado mudar para outra cidade ou estado. É definitivamente algo em que estou pensando. Minha empresa tem escritórios em várias outras cidades, então uma transferência pode ser possível. Estou considerando as vantagens e desvantagens. Para aqueles que sugeriram um teste de DNA, Sarah reconheceu o caso e a linha do tempo é consistente. Não vejo razão para suspeitar que a criança não seja de Mike. Mesmo que fosse minha, duvido que algum dia pudesse olhar para aquela criança sem pensar nisso. Fiquei sobrecarregado com o número de pessoas que tiveram experiências semelhantes. É perturbador perceber o quão difundido é esse tipo de traição, mas também é estranhamente reconfortante saber que não estou sozinho.
Obrigado a todos por serem vulneráveis e compartilharem. Para o indivíduo que perguntou se eu havia considerado entrar com uma ação legal contra Mike por alienação de afeto, eu investiguei, mas não é reconhecido no meu estado. Mesmo que fosse, não acho que tenho energia para uma batalha legal agora. Várias pessoas notaram que o comportamento de Mike parece narcisista. Comecei a ler sobre transtorno de personalidade narcisista e muito disso soa verdadeiro. Isso me ajuda a compreender, mas não desculpa alguns de seus atos. Aqueles que perguntaram sobre a família de Sarah estão tão surpresos e chocados quanto se poderia esperar. Eles cortaram a comunicação com ela e entraram em contato para me oferecer seu apoio. É um pequeno consolo, mas eu valorizo isso. Para o indivíduo que perguntou se eu havia considerado ter meus próprios filhos algum dia, honestamente, toda essa experiência me fez questionar se quero ter uma família. Mas estou tentando não tomar nenhuma decisão importante enquanto analiso tudo. Eu os manterei atualizados se algo grande acontecer, mas, por enquanto, meu foco é me recuperar e seguir em frente. Obrigado novamente, Reddit. Vocês ajudaram mais do que imaginam. Seu incentivo e sugestões me deram muito em que pensar e foram verdadeiramente uma tábua de salvação durante este momento difícil. Talvez eu não consiga responder a todos os comentários, mas saiba que eu os li todos e eles estão me fazendo sentir menos sozinho. Atualização. Olá, Reddit. Já se passaram aproximadamente 2 semanas desde meu post anterior e tem sido uma verdadeira montanha-russa. Em primeiro lugar, obrigado a todos pelo enorme apoio e sugestões. Nunca imaginei que meu post se tornaria tão viral e analisar todas as suas respostas tem sido perturbador e estranhamente reconfortante. É perturbador o quão comum é esse tipo de engano. As últimas semanas foram difíceis, para dizer o mínimo. Lembra que eu disse que estava trabalhando para obter uma ordem de restrição? Isso evoluiu para uma grande provação. Meu advogado entrou com a papelada e tínhamos uma audiência marcada. Presumi que seria simples, dada a prova e o assédio contínuo, mas estava enganado. Meus pais chegaram ao tribunal com seu próprio advogado, um cara elegante com um terno caro que provavelmente cobra mais por hora do que eu ganho em uma semana. Eles tentaram me retratar como louco, alegando que eu estava destruindo a família por causa de um simples mal-entendido, como se Mike tivesse tropeçado e caído na minha noiva. Felizmente, o juiz não acreditou. Ela emitiu a ordem de restrição contra Mike e meus pais, mas apenas depois que minha mãe caiu em lágrimas no tribunal e meu pai me encarou como se eu tivesse cometido assassinato. A expressão no rosto de Mike, no entanto, juro que, se olhares pudessem matar, eu estaria morto. Quando estávamos saindo do tribunal, Mike tentou se aproximar de mim. Meu advogado se colocou entre nós, lembrando da ordem de restrição recém-emitida. Mike apenas zombou e disse que isso não havia terminado e que eu não poderia me esconder atrás de um pedaço de papel para sempre. Eu estaria mentindo se dissesse que suas palavras não me abalaram, mas pelo menos tenho alguma proteção legal. A situação do trabalho tem sido outro pesadelo. Lembra quando mencionei que minha família estava aparecendo no meu local de trabalho? Isso chegou ao auge na semana passada. Eu estava em uma reunião com um cliente quando meu assistente me alertou que minha mãe estava no saguão e causando um distúrbio. Aparentemente, ela havia trazido um álbum de fotos e estava tentando mostrar aos meus colegas de trabalho fotos de bebês de Mike e eu, enquanto lamentava o quão próximos seus meninos costumavam ser. Saí da reunião e desci para o saguão, onde encontrei minha mãe cercada por vários colegas de trabalho com aparência desconfortável. Ela estava no meio de contar uma história sobre como Mike e eu costumávamos tomar banho juntos quando crianças, quando ela me notou. Ela tentou correr em minha direção, falando sobre um chá de bebê, mas eu a interrompi. Eu disse a ela que ela tinha que ir embora imediatamente ou eu chamaria a polícia e a faria remover por invasão e violação da ordem de restrição. Sua expressão era como se eu tivesse dado um tapa nela, mas depois de tudo que eles me fizeram passar, eu não consegui me importar. A segurança deixou sair e eu tive que passar a próxima hora realizando controle de danos com meu empregador e colegas de trabalho. Felizmente, a maioria deles entendeu, mas eu pude perceber que alguns estavam se perguntando que tipo de drama eu estava trazendo para o escritório. Mas foi a briga com Mike que realmente jogou tudo para o lado. No último sábado, eu estava na academia tentando liberar parte da minha frustração no saco de pancadas. Eu estava tão concentrado no meu treinamento que não percebi alguém se aproximando de mim até ouvir sua voz. Eu me virei e lá estava Mike, sorrindo para mim como se não tivesse acabado de violar a ordem de restrição. Ele começou a falar alto o suficiente para todos ao redor ouvirem. Eu ordenei que ele fosse embora antes que eu contatasse a polícia, mas ele riu e disse que contaria a eles como eu havia ameaçado e a Sarah. Foi quando eu perdi a paciência. Eu o ataquei,
Meu primeiro golpe acertando seu queixo. Ele cambaleou para trás antes de se lançar sobre mim. Acabamos no chão trocando socos como crianças novamente, exceto que desta vez não havia paz para nos separar, ninguém me instruindo a ser a pessoa maior e deixar Mike vencer. Eu consegui alguns bons golpes antes que a equipe da academia nos separasse. O nariz de Mike estava sangrando e eu podia sentir o meu próprio inchando. Estávamos ambos gritando, tentando nos libertar e revidar um ao outro. O gerente da academia ameaçou chamar a polícia, o que acabou me tirando disso. Peguei meus pertences e fugi. Eu estava dirigindo para casa, ainda tremendo de adrenalina, quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Contra o meu melhor julgamento, eu respondi. Sarah estava gritando comigo sobre como eu havia quebrado o nariz de Mike e que ele poderia precisar de cirurgia. Eu não pude deixar de rir. O absurdo de ela estar chateada comigo depois do que eles fizeram era simplesmente demais. Eu me desculpei se eu havia chateado seu namoradinho com quem ela estava dormindo pelas minhas costas por vários meses. Ela começou a soluçar, reclamando de quão ansiosa ela estava, como o bebê podia detectar sua dor e como eu podia ser tão egoísta. Eu desliguei e bloqueei o telefone dela. As consequências da briga foram severas. A notícia se espalhou como um incêndio em nosso círculo social. Meu telefone foi inundado com mensagens de texto de amigos e familiares, alguns me apoiando, outros me repreendendo por agredir meu pobre irmão indefeso. Os pais de Sarah entraram em contato comigo novamente, expressando seu apoio a mim e seu desgosto pelo comportamento de sua filha. Foi um pequeno consolo, mas neste ponto eu aceito que posso. A ordem de restrição não parece mais adequada. Mike demonstrou sua disposição de violá-la e estou preocupado com o que ele fará a seguir. As consequências legais têm sido um pesadelo. Meu advogado me ligou no dia seguinte ao incidente na academia. Aparentemente, Mike apresentou acusações de agressão contra mim. Eu relatei o que havia acontecido, como Mike havia violado a ordem de restrição e me provocado. Meu advogado gemeu e disse que lutaríamos contra isso, mas poderia ser uma luta difícil, considerando que eu dei o primeiro soco. Estamos no processo de apresentar nossas próprias acusações contra Mike por violar a ordem de restrição. Meu advogado está convencido de que isso beneficiará nosso caso, mas nada é garantido. Tive que fornecer declarações à polícia, mostrar-lhes ferimentos no meu rosto e nós dos dedos e justificar me defender contra meu próprio irmão, o que é humilhante. Mike e eu fomos banidos da academia para sempre. Eu não posso culpá-los, mas é lamentável que a academia fosse um dos poucos lugares onde eu sentia que podia liberar parte da minha frustração de uma maneira saudável. Minha prima Amy, de quem sempre fui próximo, me ligou outro dia. Ela tem sofrido muita pressão de sua família por me apoiar, mas ela está permanecendo firme. Ela me contou sobre o que estava acontecendo nos bastidores. Aparentemente, meus pais estão dizendo a todos que eu estou passando por um colapso mental. Eles afirmam que o relacionamento de Sarah e Mike começou depois que Sarah e eu terminamos e que eu estou simplesmente com inveja e incapaz de deixar ir. De acordo com Amy, a maioria da família está cética, mas alguns não estão. É irritante saber que eles estão espalhando informações falsas sobre mim enquanto estou tentando me recuperar. As coisas no trabalho têm sido difíceis, para dizer o mínimo. Após o incidente com minha mãe no saguão e a discussão com Mike, que se tornou viral nas mídias sociais locais, posso sentir que meus colegas de trabalho estão tensos perto de mim. Meu gerente me chamou para seu escritório no início desta semana. Ele começou afirmando que me valorizava como funcionário e percebe que estou passando por um período difícil, mas então ele lançou a bomba. Ele acredita que seria melhor se eu tirasse uma licença até que as coisas se acalmassem. Ele sugeriu que chamássemos isso de um ano sabático pessoal, pago, é claro. Eu queria lutar, dizer a ele que o trabalho é a única coisa que me mantém são agora, mas eu sabia que a escolha já havia sido feita, então eu concordei, agradeci a ele por sua compreensão e comecei a arrumar meu escritório. Quando eu estava saindo, ouvi dois dos meus colegas de trabalho discutindo como meu irmão engravidou minha noiva. Eu bati a porta do meu escritório mais alto do que o necessário ao sair, tirando alguma pequena satisfação em vê-los pular. Eu estaria mentindo se dissesse que nada disso estava me afetando. Comecei a fazer longos passeios de carro à noite para sair do meu apartamento. Às vezes me vejo estacionado do lado de fora do meu antigo lugar, aquele em que eu morava com Sarah, me perguntando como minha vida ficou tão bagunçada. No meio dessa comoção, recebi apoio de uma fonte inesperada, a irmã mais nova de Sarah, Emma. Emma entrou em contato comigo nas mídias sociais, pedindo desculpas pela conduta de sua irmã e dando seu apoio. A princípio, eu estava cético. E se isso fosse uma armadilha? Mas depois de falar com ela, percebi que ela está igualmente enojada com o comportamento de Sarah quanto eu.
Ela tem me contado sobre o que está acontecendo na vida de Sarah e Mike. Eles parecem ter morado juntos, vivendo como se não tivessem acabado de destruir inúmeras vidas para ficarem juntos. Emma afirma que Sarah tem tentado se retratar como a vítima, chorando para qualquer um que queira ouvir sobre como ela nunca teve intenção de machucar ninguém e como ela e Mike são almas gêmeas que se encontraram contra todas as probabilidades. Isso me dá enjoo, mas eu aprecio Emma me mantendo informado. Afinal, informação é poder, mesmo que seja um conhecimento que eu preferiria não ter. O ambiente das mídias sociais tem sido um pesadelo. Sempre fui uma pessoa bastante reservada, mas este evento me jogou em um foco indesejado. Alguém, provavelmente um dos amigos de Mike, postou sobre nossa briga na academia em uma página local do Facebook. A postagem não mencionou nossos nomes, mas descreveu o incidente com detalhes suficientes para que qualquer um que nos conheça descobrisse. A área de comentários se tornou um campo de batalha. Algumas pessoas me defenderam, afirmando que Mike recebeu o que merecia, outras me descreveram como instável e disseram que eu precisava ser trancado. Cometi o erro de analisar alguns dos comentários uma noite depois de ter bebido muitas cervejas, um grande erro. Acabei jogando meu telefone do outro lado da sala com tanta força que a tela rachou. Desde então, cancelei a maioria dos meus perfis nas mídias sociais. Não consigo lidar com as notificações e mensagens contínuas de pessoas com quem não falo há anos e que de repente querem saber todos os detalhes picantes sobre minha vida pessoal. Com tudo o que aconteceu, percebi que não posso mais ficar nesta cidade. Há muitas lembranças e chances de encontrar Sarah, Mike ou meus pais. Comecei a procurar mudanças internas e há uma oportunidade promissora em nosso escritório de Seattle. Não é o ideal. Eu nunca fui fã de chuva contínua, mas neste ponto eu me mudaria para a Lua para evitar toda essa confusão. Ainda não tomei nenhuma decisão final, mas o conceito de um novo começo está se tornando cada vez mais intrigante. Nova cidade, novo apartamento, nova vida onde ninguém me reconheça como o cara cujo irmão traiu sua noiva. Meus pais têm estado incomumente silenciosos desde que a ordem de restrição foi concedida. Estou esperando outro sapato cair, para que eles descubram um novo método para forçar seu caminho de volta para minha vida. Sarah tem espalhado a notícia sobre sua gravidez por toda parte. Emma me diz que ela tem postado atualizações contínuas nas mídias sociais, fotos de ultrassom, fotos da barriga e assim por diante, com uma mensagem sobre como ela e Mike são abençoados e como estão entusiasmados para começar sua família. Cada nova informação parece uma nova ferida, desencadeando a dor justamente quando eu pensava que estava começando a me recuperar. Então, é aí que as coisas estão agora. 2 semanas atrás, eu acreditava que minha vida não poderia piorar, mas piorou. Ainda estou com raiva e ferido, mas também cansado. Estou cansado de me justificar. Então, Reddit, suponho que isso seja menos uma atualização e mais um. Não tenho certeza, um grito no vazio. Não tenho certeza do que estou pedindo agora. Conselhos, pena ou uma máquina do tempo que me permita nunca apresentar Sarah ao meu irmão. Aconteça o que acontecer a seguir, tentarei mantê-los todos informados. Seu incentivo significou mais para mim do que você pode imaginar. É bom ser lembrado de que ainda existem pessoas boas no mundo, mesmo quando parece que tudo está cheio de traição e engano. Atualização final. Olá, Reddit. Já se passou uma semana desde minha atualização anterior e estou aqui com o que espero ser meu post final sobre todo esse desastre. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos pela ajuda e orientação ao longo desta jornada. Suas palavras foram uma tábua de salvação nos piores momentos da minha vida. Então, por onde começar? Muita coisa aconteceu em apenas 7 dias e ainda estou tentando digerir tudo. Acho que vou começar com a notícia principal. Estou me mudando. Sim, corri o risco e aceitei uma transferência para nosso escritório de Seattle. Não foi uma decisão fácil, mas depois de tudo que aconteceu, senti que precisava de um novo começo. A escolha veio após um dia particularmente difícil na semana passada. Eu tinha acabado de voltar de outra reunião com meu advogado sobre as alegações de agressão de Mike quando vi um bilhete na minha caixa de correio. Veio de Sarah. Quase joguei fora antes de abrir, mas a curiosidade falou mais alto. Dentro havia uma imagem de ultrassom e uma carta manuscrita afirmando quão felizes ela e Mike estavam com seu bebê. Ela continuou dizendo que esperava que eu pudesse encontrar em meu coração para ficar feliz por eles e que o bebê ficaria encantado em ter seu tio em sua vida. Eu vi vermelho. Antes que eu percebesse, eu tinha pegado meu telefone, desbloqueado Sarah e discado seu número. Ela atendeu no segundo toque e eu simplesmente deixei ir. Eu a informei exatamente como me sentia sobre ela, Mike e sua linda e pequena família. Eu disse a ela que ela era insana se acreditasse que eu jamais gostaria de ter algo a ver com aquela criança e que ela,
Mike e o bebê podiam todos ir para o inferno. Não foi meu melhor momento, mas senti como se finalmente tivesse gritado tudo o que estava guardando. Foi então que percebi que não podia mais ficar nesta cidade. Naquela mesma noite, liguei para meu supervisor e o informei que queria me transferir para Seattle. Ele ficou aliviado, para ser honesto. Acredito que ele estava preocupado com como todo esse drama afetaria a empresa. Ele prometeu acelerar os papéis, e na manhã seguinte, estava oficializado. Eu tinha 2 semanas para coletar meus pertences e me mudar por todo o país. Minha família e círculo social rapidamente souberam da minha mudança. Meus pais, sem surpresa, ficaram indignados. Eles apareceram no meu lugar inesperadamente novamente, violando a ordem de restrição para tentar me dissuadir. Minha mãe estava chorando, me acusando de abandonar a família, e meu pai estava furioso, gritando comigo por ser egoísta e imaturo. Eu não participei. Eu simplesmente telefonei para a polícia e os fiz remover por violar a ordem de restrição. Quando eles foram soltos, minha mãe gritou comigo que eu me arrependeria, que a família era tudo e que eu estava desperdiçando isso. Eu imediatamente fechei a porta e voltei a fazer as malas. Mike reagiu de forma diferente. Ele não tentou entrar em contato comigo diretamente, muito provavelmente devido às atuais dificuldades legais, mas ele escreveu uma longa mensagem nas mídias sociais sobre como algumas pessoas não conseguem lidar com a felicidade dos outros e como ele e Sarah estavam superando o ódio para se concentrarem em sua nova família. Definitivamente, era para mim, pois ele tentou se retratar como a vítima. Confesso que doeu ver quantas pessoas curtiram e comentaram a favor dele, mas me lembrei de que a opinião deles não tem sentido porque eles não sabem a verdade. A resposta de Sarah foi a mais surpreendente. Após nossa conversa por telefone, ela entrou em contato com sua irmã Emma, que me mantinha atualizado sobre a situação de Sarah e Mike, como você deve se lembrar. Aparentemente, minhas declarações tiveram um impacto maior do que eu imaginava. Emma me informou que Sarah havia desabado, afirmando que percebeu que o que ela e Mike haviam feito era terrível e estava com medo do futuro. Minha prima Amy, abençoe-a, se ofereceu para me ajudar a fazer as malas. Ela até me informou mais sobre o que está acontecendo com a família. Amy me disse que minha tia, irmã da minha mãe, teve uma discussão acalorada com minha mãe, acusando-a de sempre favorecer Mike e me afastar. Minha tia reclamou que meus pais estavam colhendo as consequências de seus anos de favoritismo. Não posso dizer que não estou aliviado em ouvir que alguém finalmente está chamando a atenção deles por seu comportamento. Meu advogado me garante que minha mudança não terá efeito no caso legal, que está atualmente pendente. Ainda estamos apresentando acusações contra Mike por violar a ordem de restrição e defendendo as acusações de agressão que ele apresentou contra mim. Meu advogado parece certo de que o juiz verá através dos argumentos de Mike, particularmente considerando seu histórico de violação da ordem de restrição. O fato de eu estar indo para todo o país também deve mostrar que não sou uma ameaça para Mike, o que pode ajudar a retirar suas acusações. Eu não sei se vou postar mais atualizações depois disso. Parte de começar de novo é deixar o passado para trás. Por mais útil que este grupo tenha sido, acredito que é hora de eu seguir em frente e revisitar esta narrativa. Preciso me concentrar em criar minha nova vida em vez de ficar obcecado com o passado. Então, acredito que está em minha atualização final. Deseje-me sorte. Reddit. Eu tenho uma vida totalmente nova pela frente em Seattle e pretendo aproveitá-la ao máximo. Muito obrigado por ficar até o final. Se você gosta de nossos vídeos, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Tenha um bom dia. Obrigado por assistir. Se você ainda não se inscreveu, faça-o e clique no sino de notificação para ficar atualizado com mais histórias chocantes da vida real acontecendo ao seu redor.